Olá, bem-vindo a essa videoaula de R, né? Nós estamos trabalhando então com as distribuições de probabilidade, lembrando que as funções de distribuição de probabilidade em R, elas começam com algumas dessas letras, tá? Então, sempre quando tem um D na frente, eu estou calculando a densidade de probabilidade, ou seja, o valor de Y no ponto X. Isso vai ficar claro na aula de hoje, né, quando eu mostrar algumas aplicações desses usos aqui dessas letrinhas. Tá? O P ele calcula a distribuição de probabilidade acumulada, ou seja, aquela que vai de zero, né, de menos infinito até o ponto onde o ponto X que você está definindo. Tá? O Q calcula o quantio e o R retira uma amostra, tá? Então a gente trabalhou na aula passada Bernoulli, né? E Poisson e binomial. E nessa aula vamos ver distribuições contínuas, né? Começando pela distribuição uniforme. Então a distribuição uniforme, eu vou gerar, por exemplo, um dado aqui, x igual, vou retirar uma amostra uniforme, certo? Que vai ter RUnif, tá? Unif é a função, unif, né? RUnif. Vai ter um número, eu vou pedir, sei lá, 100, 1000, né? Mil números de 0 até, ele vai gerar números aleatórios de 0 até, sei lá, 1000. Então vai ser 1000 números gerados de 0 a 1000. Então aqui, ó, certo? Então esses números que foram gerados, esses 1000 números que foram gerados, tá? Eles têm uma distribuição uniforme. Né? Como é que eu vejo que essa distribuição é uniforme? Por exemplo, vamos calcular aqui a variância desses números. O que é que a gente espera da variância de uma distribuição uniforme? Né? Que ela seja um valor, né? Essa variância seja um valor alto, né? Pode ser alto. Aqui, no caso, como a gente está trabalhando com valor de 0 a 1000, então a gente tem isso, né? Vamos olhar o desvio padrão, SD, né? SD de X, certo? Que é melhor de visualizar, né? Então você tem essa variância entre os valores, né? Esse desvio padrão entre esses valores, tá? Mas quando eu vejo o histograma disso, né? Vamos aqui plotar o histograma, certo? Então, para botar o histograma mesmo, você vê que a distribuição dos valores eles são bem parecidos, né? Eles não oscilam muito. Tá? Então, essa distribuição é uma distribuição uniforme. Eu vou gerar novamente, tá? Gerar novamente, certo? Calcular aqui o desvio padrão e o histograma novamente gerado da nova frequência, tá? Então, você vê que ele é bem vamos dizer assim, bem uniforme. Né? Obviamente ele não vai ficar igualzinho, uniformezinho, não, mas ele fica bastante similar. Né? E na distribuição normal? Né? Distribuição normal. Vamos ver essa mesma função, né, x igual a r, só que na normal é r norme, certo? E eu vou também gerar uma amostra de 1000 elementos, certo? Com a média 0 e o desvio padrão 1. Certo? Então vamos calcular aqui qual vai ser o valor do desvio padrão de x. Né? 1. Tá vendo? Próximo de 1. Claro que não vai dar exatamente 1, sempre vai dar ali próximo de 1, né? Mas bastante próximo de 1, né? Que é o valor dessa amostragem com média 0 e desvio padrão 1. Tá? Se eu diferenciar aqui a média, não vai modificar muito, não modifica o desvio padrão, né? Porque eu estou trabalhando com o desvio padrão. Certo? Agora vamos ver aqui a média, né? De x. Então ela vai estar ali sempre próximo de 5, porque eu estou gerando uma amostra. Né? Veja aqui a amostra. Essa aqui é a amostra, né? Com os 1000 números que eu gerei. Né? Se eu olhar agora o histograma disso, então a curva ela vai ser uma curva
normal, né? Então aqueles números eles seguem essa distribuição normal, tá certo? Então o R na frente ele nos dá isso, esse valor, certo? Que é o valor da na verdade ele dá uma amostra, né, de n números, aqui no caso 1000 números, com média e desvio padrão. No caso aqui eu tenho 5 e 1. E o P-norm, eu vou mostrar que o P-norm, aqui ele diz aqui que é calcula a distribuição de probabilidade acumulada. Então o que é que significa essa distribuição acumulada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um valor, sei lá, eu vou botar aqui uma variável chamada P de x, que é o valor do ponto que eu quero calcular, certo? Por exemplo, valor 1. Né? Vamos imaginar aqui o valor 1. E eu vou calcular P-norm, né? P-norm no valor P de x. Ou seja, eu quero a distribuição acumulada, né, de x. Olha lá, dá 0,84. Então, esse P-norm aqui, 0,84, é a distribuição de menos infinito até o ponto 1. Até o ponto 1. Certo? Então, essa é a distribuição, é o valor da curva. Eu vou desenhar essa curva. Certo? Vamos desenhar essa curva aqui. Eu vou plotar a função de norm, né? Sem parâmetro, só para ele plotar a função. Eu quero de menos 4 até 4, certo? Que seria os axes, né? O x do meu gráfico. E eu vou só pedir uma curva um pouquinho mais grossa, uma grossura da linha um pouco mais grossa. Então, se você olhar aqui, ó, distribuição normal, né? Com média 0, né, e desvio padrão 1, certo? Então, o que seria o nosso P-norm? Eu vou desenhar aqui, tá certo? Eu vou desenhar aqui um polígono, essa função aqui, ó, polígono. Ela é uma função bem complexa, tá? Ela desenha imagens, tá? Ela vai desenhar imagens e eu quero desenhar de menos 4, né, um polígono que siga essa curva, tá certo? Que siga essa curva. Então, o ponto X vai começar lá em menos 4 e eu vou gerar uma sequência de números para ele acompanhar. Certo? Essa é a ideia desse ponto X. O ponto X vai ser de um ponto menos 4, né? E uma sequência de números aqui no eixo X, na qual ele vai acompanhar. E essa sequência ela começa em menos 4, vai até Px, certo? E eu vou botar um tamanho de 20. Ele vai me gerar um tamanho de 20, certo? Então, sim, aqui eu tenho que botar também Px, que é o valor para x, ok? O y é a mesma ideia, tá certo? O y, eu estou pensando ali no y, só que no eixo y, né? Só que o y é do zero e aí ela vai seguir, né, uma distribuição normal. Então eu vou colocar aqui o denorm, que é a nossa função, denorm, que é a função de distribuição normal, né, que eu estou querendo, da nossa sequência, que é aquela mesma sequência que eu botei para x, né? Para x. L igual a 20, né? Vírgula 0. Ok, deixa eu ver se vai dar alguma coisa errada aqui. Ops, eu preciso ainda, acho que eu preciso aqui pintar, né? Deixa eu ver, igual a, vou pintar de vermelho. Pronto, isso. Certo? Então, essa área x que a gente calculou aqui, 0,84, ela equivale a essa área que eu fui
Eu vou até colocar ela aqui como um texto. Ops. Eu vou colocar ela aqui como um texto para que a gente visualize. Por exemplo, vou plotar aqui no 0.5, né? 0.5, que é menos 0.5. Vai ficar ali, bem ali, próximo aqui, né? Mais ou menos por aqui. Certo? Então, x 0.5, o y 0.1, vai ficar mais ou menos aqui. E o valor, eu vou usar a função round, que é uma função que coloca o número de casas decimais, no caso aqui 3, né? Colocar 3 casas decimais, certo? Que eu quero olhar, então ele desenha, ele escreve aqui, ó, o valor dessa área, tá? Então, se eu alterar aqui, por exemplo, para 1.2, vamos alterar aqui para 1.2, né? Ok? Então, aqui a área já modifica para 0.885. E assim sucessivamente. Se você for alterando, ele vai, por exemplo, botar aqui 0, né? Qual é a área? Pergunta, qual é a área? Quando eu botar 0 aqui, qual é a área que vai dar aqui em x? Né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chutou. Exatamente a área de 0,5. Né? Então vamos ver essa área lá, ó. Tá vendo? Ó? Isso, muito bem. Parabéns aí, então. Certo? Então, essa área daqui, né? Lembra que na tabela ela calcula de 0 até o ponto que eu estou querendo marcar. Por exemplo, se eu quiser marcar o ponto 1, ponto 2, certo? Então eu tenho que, eu estou pensando aqui de 0 até 1.2 lá na tabela. Eu vou mostrar aqui a tabela para vocês verem. Então, deixa eu colocar aqui, ok, pronto. Então, lá na distribuição normal, na tabela de distribuição normal, a gente tem a área de 0 até o ponto x. Esse que a gente fez agora, o p-normal, né, do R, ele calcula de menos infinito até o ponto. Então, como é que eu faço para obter essa área daqui? É só pegar o valor e subtrair de 0,5, certo? De 0,5. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou botar aqui o valor 1,2, certo? 1,2 e vou calcular o x. Então, x ficou igual a quanto? A 0,84. Se eu for olhar lá na tabela, o que a gente vai ver é que 1.2 é 0,3849. Tá vendo? Ó? 1.2, que é essa área daqui para aqui. Só que eu calculei daqui até um menos infinito. Então, se eu subtrair isso aqui, menos 0,5, então eu tenho, ó, lá, 0,3849, que equivale a 0,3849. Certo? Bate bem direitinho. Então, se eu for olhar agora para essa área, né, calculada dessa forma, vamos ver aqui, né? Então, fica dessa forma, tá? Eu vou até deixar aqui para vocês, né, entenderem aqui. Vou botar um comentário aqui, né? Que fica igual a tabela Z. Tabela Z, que é a normal padronizada, né? Normal padronizada. Certo? Quando, obviamente, eu uso média 0, né? Deixa eu botar média 0 e digir o padrão 1, né? Que é o default da função, tá? Então, obviamente, se eu alterar a média e o desvio padrão, altera esse valor, porque a tabela é a normal Z padronizada. Tabela Z normal padronizada. Certo? Ok? Então, o que mais a gente pode ver aqui? Sim, o D-normal, né? Vamos olhar agora o D-normal, esse D aqui, que calcula a densidade de probabilidade. Ou seja, qual é o ponto X que equivale a esse ponto. Tá certo? Então, deixa eu copiar aqui. Vou copiar isso aqui. Só que eu vou fazer algumas modificações, né? Para que a gente visualize de forma correta, tá? Então, eu vou botar aqui. Qual seria aqui o meu ponto no eixo X? A minha pergunta é qual seria o meu ponto no eixo Y? Certo? Que seria o D. Eu colocando o D aqui. Tá certo?
Então, quando eu faço isso, o meu ponto é o 0,1941, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui já não faz mais sentido nesse contexto, né? Então, vamos tentar plotar. Eu não vou plotar agora polígono, não, tá? Eu vou plotar agora um segmento. Então, eu vou plotar dois segmentos, tá? Primeiro segmento que vai de x, veja, x0 sendo 1, 1. Peraí, deixa eu ver se é 1. Porque x, qual é o meu valor do meu x aqui? É 1.2, né? Então vai de 1.2, que é o meu ponto x0, até o meu ponto y. Não, na verdade isso aqui é x0, y0. Então aqui é 0 e o x, não, o x é 1.2, tá certo? E o y aqui é 0. Pronto, é o ponto inicial. E ele vai daqui, né, de 1.0. Eu poderia até alterar isso aqui e botar px, né? Eu vou botar px aqui, porque aí já fica padronizado. Tá? Px lá é 1.2. 0 no y até... sim, no x 0 também continua px, porque é uma linha reta, né? Vai até o meu x calculado, que é o ponto no y. Tá certo? Eu vou colocar aqui um LWD igual a 2 para ficar grossinho, né? Então, olha lá, tá certo? Então aqui é o meu ponto 1.2, tá certo? Ele está mais ou menos aqui e ele equivale a esse ponto aqui. Então agora eu vou traçar uma reta daqui para cá, ok? Uma reta daqui para cá. Segments, aí para eu traçar daqui para cá eu vou botar o primeiro ponto aqui, certo? Menos 4, que é, né, mais ou menos aqui onde o x está. E ele vai até na altura do x, né, que é o y. Então eu vou querer que ele vá até o valor de px com x, certo? Porque em y ele é uma reta, né? LWD igual a 2. Vamos ver como é que fica isso. Ah, acertou. Então beleza, ó. Certo? Então essa retinha aqui, certo? Então dá essa ideia exatamente, né? Que a gente queria visualizar, né? Quem é esse ponto, né? É esse ponto aqui, né? Que representa a função f de x, né? Nesse ponto 1.2, tá certo? Então é esse o valor que o denorm calcula, certo? O denorm calcula esse valor, ok? Ficou claro isso? Perfeito. E esses mesmos conceitos eles servem tanto para a distribuição Q-quadrada como para a distribuição T-student, tá? Então a Q-quadrada vamos tirar aqui uma amostra, né, usando a funçãozinha R para o Q-quadrado, né, Rx, né? De R quadrado. Eu vou tirar um n pequeno, tá? Vamos botar aqui um n9 e um df, que é os graus de liberdade. Eu vou botar 2 graus de liberdade, tá? Vou botar x igual a isso aqui. E vamos tentar fazer o histograma vai ficar um pouquinho ficar pequeno, né? Esse histograma não dá para visualizar, né? Os valores não se repetiram, né? Então, meu n é 9. Deixa eu ver. Vou ter que aumentar isso aqui. Eu não queria aumentar, não queria fazer um pequenininho.
Deixa eu ver aqui, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui os parâmetros dela. N, tá, N tá certo então. 9 era a quantidade que eu queria com 2 graus de liberdade. Não, eu vou fazer então, sei lá, 100 com 2 graus de liberdade. Talvez a gente veja alguma coisa, né? 200, vou botar 1000 logo, 1000 com 2 graus de liberdade, né? Ver como é que fica, tá vendo? Eu vou aumentar agora o grau de liberdade para 10. Olha o que é que vai começar a acontecer, ó. Tá vendo que ele está se deslocando para parecer com uma normal, com uma distribuição normal. Tá aqui 30, que 30 é os graus de liberdade, que ele já se aproxima bastante de uma normal. Tá vendo? Então, é aquela história da quantidade de graus de liberdade, que equivale à quantidade de amostras, né? Então, 30, por isso que o pessoal fala assim, 30, um N amostral de 30 é interessante, né? Por quê? Porque com 30 a gente já se aproxima mais ou menos, o Q quadrado já se aproxima de uma normal. Então é daqui que vem esse número mágico, 30, né? Vamos trabalhar com um N de quanto? Ah, trabalha com 30, né? Se eu não posso conseguir mais. Obviamente que isso daqui é uma aproximação, né? É uma aproximação. Com relação ao T-Student, né? Eu também posso fazer a mesma coisa. O T-Student é o RT, né? Vou pegar aqui uma amostra de 1000 com 2 graus de liberdade. Certo? Vamos ver o histograma disso aqui. Ops, perdão, eu tenho que botar x igual, né? X igual a isso, histograma, tá? Vou aumentar aqui o grau de liberdade para 30. Então, como é que se diz? O T-Student, ele já se aproxima de uma normal, tá? Então, ele já se aproxima bastante de uma normal, mesmo para valores aqui pequenos. Por isso que esse T-Student ele foi pensado justamente para amostras pequenas, né? Ele tem uma correção, né, no valor, nos seus valores, lá na tabela do Q quadrado, ele tem uma correção. Né? Se eu comparar, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Deixa eu pegar esse P-norm aqui. Né? Vou pegar o P-norm. Vamos trabalhar aqui com o mesmo valor. P-norm, eu vou botar aqui 1.2, tá? Só para a gente visualizar. E eu vou usar o PT, que não é o partido, né? Com a mesma ideia, certo? Ponto 1.2 e vou usar aqui, sei lá, 2. Então, o P-norm, veja, é 0,884, certo? Para 0,1, né? E o da distribuição T-Student, para o mesmo ponto, com 2 graus de liberdade, o valor é um pouco menor. Vou botar aqui, sei lá, 30 graus de liberdade. Certo? O que é que vai acontecer? Ele já vai se aproximando do valor da normal. Entendeu? Então, essa distribuição T-Student ela se aproxima bastante da distribuição normal para valores pequenos. Certo? Então ele vai ser muito importante lá, tanto esse como o Q quadrado também, nos nossos testes estatísticos com amostras, né? Geralmente a gente faz isso. Então, gente, por aqui a gente termina essa videoaula, certo? E até a próxima, se Deus quiser.